Fala aí galera, seja muito bem-vindo à nossa terceira aulinha do sexto módulo. E na aulinha de hoje a gente vai diferenciar a leucemia entre aguda e crônica, vai falar um pouco sobre os linfomas, né, Hodgkin e não Hodgkin, e vai falar um pouco sobre estadiamento também, beleza galera? Vamos dar uma conferida. Beleza galera, então como a gente acabou de ver, esses vão ser os temas de hoje, então a gente vai dar ênfase falando sobre essa diferenciação entre o linfoma, né, Hodgkin e não Hodgkin. E também vamos falar sobre a diferenciação da leucemia, né? Em aguda e crônica. Vamos dar uma olhadinha como fica. Beleza, galera. Aqui a gente vai diferenciar um pouco qual é a ordem hierárquica, né, nessa tabelinha dessas neoplasias hematológicas, né? A gente sabe que tem dois tipos, né? Vão ter as leucemias, que vão estar desse lado aqui, classificado desse lado, e vamos ter os linfomas, né? Que é classificado desse lado aqui. Então, beleza. Então, as neoplasias a gente sabe que as duas têm em comum a questão do blasto, né? Que lá na hematopoesia a gente viu que é uma célula imatura ainda, né? Que ela está sem linhagem específica, ela não tem é, uma função ainda no organismo, né? Ela pode ir tanto para o lado das células mieloides, né? Que a gente está falando aqui, que é a questão das células de defesa, né, praticamente do corpo. Eles vão fagocitar, são células fagocitárias, né? Elas vão estar ali mais relacionadas com questão, por exemplo, a falta dela pode causar uma neutrofilia, né? Porque a gente lembra que os neutrófilos são células fagocitórias que vão estar do lado mieloide, vão estar desse lado aqui, beleza? E também tem a parte das células de imunidade adquirida, né? Que são os linfóides, né? Que vão ser as células de defesa do corpo propriamente dita, vão ser linfócito B, linfócito T, e tem o NK, né, que é o natural killer, que são as células de linhagem linfóide, beleza? Então vamos seguir. As que são mieloides, elas podem ser crônicas ou agudas, beleza? Então o que acontece? É, Elas podem estar relacionadas de uma maneira aguda, e aí ela vai adquirir características de leucemia, né? Leucemias agudas, podendo ser linfóides ou mieloides. Beleza, galera? Então, elas vão fazer isso se for aguda. Se for no caso da crônica, elas vão causar síndrome mieloneoplásicas e neoplasias mieloproliferativas. Isso daqui a gente vai exemplificar cada uma delas de uma maneira mais detalhada em outras aulas, para não extravasar o tempo, mas a classificação é essa, beleza? Então, se a gente for vir aqui para a tabela da diferenciação das leucemias agudas e crônicas, a aguda a gente tem diz respeito à maturação do clone neoplásico. Isso significa o quê? Que ela, muitas das vezes, é uma célula que não está madura e ela ocorre uma expansão clonal. Ela aumenta a produção, mas ela não tem uma linhagem específica ainda, ela não tem uma função específica. Ó, o clone é um blasto, né, um progenitor imaturo comprometido. Então isso significa que ele está ali multiplicando, são células grandes, né, porque são células imaturas, mas elas só estão fazendo volume, elas não têm uma função para ajudar no corpo, beleza? É, Bloqueio de maturação devido ao volume, e células grandes e maturas monótonas com cromatina frouxa, né? A cromatina, a gente lembra que a cromatina é a parte do núcleo, né? Que é o emaranhado, né? De, de DNA. Então, ele, toda vez, ele tem que se desemaranhar, né? Ele está desemaranhado, quer dizer, quando a célula está parada. Depois, ele vai se compactar para virar o cromossomo. A gente já viu isso. Ele vai se emaranhando para compactar e virar o cromossomo em X, né? E aí ocorrer a divisão celular, que vai metade para um lado e metade para o outro. Então, quando ele fica denso, ele fica espiralizado, que a gente chama,
é mais fácil de ocorrer a divisão. Mas depois que ocorre a divisão, o que acontece? Fica frouxo a cromatina de novo, para ela ser mais fácil ali de lida na questão da transcrição, tradução. Então ela fica frouxa. Então nesse caso ela é frouxa por quê? Porque ela ainda é uma célula que não está preparada para dividir. Então a cromatina dela ainda está frouxa. Se ela fosse uma célula madura e ela tivesse uma especialidade, né, uma função ideal, ela já estaria condensada, espiralizada, estaria com os aléolos ali expressos, né, da função dela. Então ela seria mais fácil de dividir, então ela teria uma capacidade melhor, beleza? Agora a questão da crônica. Na questão da crônica, o clone neoplásico é capaz de atingir diferenciação. É capaz de atingir, não significa que sempre vai atingir, né? Isso significa que ela já tem uma função, lógico, porque ela é algo crônico. Então isso significa que tem muito tempo, né? No corpo, ele é um desenvolvimento lento, né? Observa graus de diferenciação e maturação, e as células nem sempre são disfuncionais. Isso significa que às vezes ela tem uma função, devido a estar ali em contato progressivo, né? Um contato mais lento, contato demorado. Beleza, galera? Então aqui a questão agora, vindo para esse lado de cá, né? A gente viu que diferenciou a célula em linfóides, e linfóide pode ser aguda e madura também. Linfóide é células B, células T e natural killer. São sistemas de defesa, beleza? Então, se elas forem maduras, elas vão ser linfomas mieloide múltiplos. Também a gente pode ter uma aula específica falando só sobre isso. Ou senão ela pode ir para aguda, né? Aí a aguda vai ser linfóide, né? Ou mieloide. Mas aí o que acontece? O que elas têm em comum? Por que essa aguda está em comum nas duas? Porque uma leucemia pode passar pelo disseminar para os gânglios, né, de defesa do corpo e se tornar um linfoma. Então ela está no meio, porque é a área de transferência entre uma e outra. Ou ela pode cair na corrente sanguínea, sair do linfoma, cair na corrente sanguínea e se disseminar para outras partes, para os outros órgãos. Então essa disseminação pode ocorrer de um para outro, beleza? Então agora vamos para a classificação delas aqui. Os linfomas vão ser classificados em Hodgkin ou não Hodgkin, né? Hodgkin é o sistemático e não Hodgkin é o zoneado. O que significa isso? Que o Hodgkin existe um padrão, foi o que a gente falou. Então ele tem uma disseminação por contiguidade, isso significa que ele vai indo de linfonodo em linfonodo, passando. Então quanto mais linfonodos forem atingidos, mais fácil de achar. É como se fosse um rastro. Ele passou pela expansão ali do linfonodo, inflamou, foi para outro, atingiu o outro, aí foi indo. Então a gente sabe a extensão da lesão a partir dos linfonodos, beleza? O acometimento extranoidal é raro. O que significa? Fora do nódulo linfático. Isso é raro, geralmente em tecido externo, no Hodgkin é raro. Então isso é mais fácil de ser tratado, né? No mediastino é mais comum, porque a gente vê que são áreas ali que tem bastante linfonodos. Ocorre em jovens, adultos, né? Geralmente a faixa são dois picos que ocorrem, né? Ocorre de 20 a 25 anos, aí depois dá um período que não dá tanta ênfase, e depois tem outro período aos 80 anos, praticamente. Então, é uma janela, né? Bem diferenciada entre os dois. Isso facilita, porque dá uma faixa de vida, né, maior. Então, maior chance de cura, porque tem um tratamento e distribuição, e uma distribuição centrípeta, né? Isso significa que pode ocorrer uma distribuição, né, de vários linfonodos, beleza? Agora aqui, o não Hodgkin, né, o zoneado. Zoneado significa que ele é mais difícil de tratar porque ele não tem uma ordem específica, hierárquica, onde viu na outra. A disseminação pode ser hematogênica, significa que ele pode
cair, né, na corrente sanguínea e ter uma disseminação para vários outros órgãos. Acometimento extranodal é comum, foi o que a gente acabou de falar, então isso acontece de ser fora do nódulo, às vezes é um tecido, sei lá, do estômago, pode ser um tecido da aorta ali, entendeu? Pode ser um tecido extra. Ocorre no mediastino, em média 60 anos. Isso significa que 60 anos estaria aqui, né? Estaria no meio da nossa faixa aqui. Então, os 60 anos é mais fácil dele ter chegar a óbito, né? Então, você vê que a idade diminui, então isso aumenta a morbidade, beleza? Menor chance de cura e distribuição centrífuga, né? Então, a gente vê que as diferenças são diferenças consideráveis, e o não-Hodgkin, que a gente está falando aqui, ele é raro, né? Ele é mais grave, mas ele é raro. Já a maioria é Hodgkin, então a maioria pode ser tratada, beleza, galera? Beleza, galera. Então a gente acabou de ver como isso ocorre, né? Essa diferenciação é de extrema importância, né? Porque a gente viu que vai ter uma terceira patologias aí, né? Algumas síndromes neoplásicas, que a gente vai falar no próximo módulo. Então a gente precisa entender esse conceito para a gente poder avançar, beleza, galera? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão do estadiamento dessas patologias, como que ela ocorre. Vamos dar uma olhadinha. Beleza, galera. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o estadiamento e alguns exames, né, que são utilizados para identificação de linfomas, né? Então a gente está falando aqui primeiramente sobre o estadiamento, né? O estadiamento, lembrando que tem vários tipos de estadiamentos dependendo do tecido. Então a gente está falando aqui especificamente de estadiamentos de linfomas, né, que acometem os linfonodos. Então a gente está vendo aqui que vão ser de 1 a 4, beleza? O estadiamento. Então, para a gente entender, a gente tem que traçar uma linha imaginária no meio dessa imagem, como se fosse dois grupos. O grupo superior ao diafragma e o grupo inferior ao diafragma. Essa linha ela fica na altura do diafragma. E existem regiões, né? Então, são dois tipos. Vai ser o R de regiões e o G de grupo. Beleza? Regiões são o que? São áreas de linfonodos. A gente sabe que tem bastante linfonodos na parte do mediastino, na parte axilar, ilíaca. A gente sabe que são áreas específicas. Nesse caso aqui é a região afetada cervical, que a gente está vendo. Beleza? Essa parte cervical aqui. Então, para ser estágio 1, ela tem que pegar apenas uma região só. Aí é classificado como estágio 1. Estágio 2, ela vai pegar um grupo, né? Um lado do grupo, diafragmático, ou superior ou inferior. Nesse caso, está sendo só o superior. Então, ela tem que ter um grupo e duas regiões acometidas. A gente está vendo aqui a região do mediastino e a região cervical. Beleza? São duas regiões no grupo de cima, no grupo superior. Beleza? Então, esse é classificado como 2. Classificado como 3, vão ser afetados os dois lados do diafragma, tanto em cima quanto embaixo, né? Os dois grupos, de cima e de baixo, e mais de uma regiões, né, afetada. Então, vamos supor, pode ser um grupo, aqui está cervical e ilíaco embaixo aqui. São dois só apenas, mas é um em cima e outro embaixo, então já é classificado como 3. Mas nesse caso aqui tem mais de um, né? Tem o cervical, tem o axilar, tem a ilíaca, tem a parte descendente aqui, ó, da aorta, né? Então são femoral, quer dizer, e ilíaca. Então são 4 aqui, né? Mas eles estão em 2 grupos. Lembrando que tem que ser acima de 1, né? Porque tem que ter os 2 grupos, em cima e embaixo. Beleza? E existe o grau 4. O grau 4 é uma disseminação, né, hematológica. O que acontece? Ela cai na corrente sanguínea. Então ela afeta órgãos também. Principalmente o fígado, que a gente está vendo, baço, pode afetar a parte da medula óssea, né, que a gente está vendo aqui, a parte inferior, que a gente já viu que é uma área que tem bastante concentração
de medula óssea, né, que é a produção das células de sangue, tanto as células brancas quanto as células vermelhas. Então ocorre uma disseminação. Vão ter vários tipos, né, de sufixo. Na verdade são dois. São o sufixo E e o sufixo S, né? Isso daí é só para classificar do que se trata essa disseminação. O E significa que é extranodal, né, que é fora do nódo. Então vai acometer, por exemplo, o estômago, é extranodal, ele está fora dos nódulos, beleza? E S é o sufixo para identificar outra área afetada, como se fosse, por exemplo, o baço, né? O baço é esplenectomia, então seria S. Então são sufixos que vão ser utilizados extra. E como eu falei, são vários outros tipos de estadiamento. A gente está falando do sistema mais básico utilizado. Aqui a gente está falando também sobre alguns exames, né? Por exemplo, aqui a gente está falando um pouco da cintilografia, né? Que é aplicado uma espécie de corante, né? Para poder identificar os tipos de nódulos afetados. A gente tem aqui embaixo a questão da, da radioterapia nuclear, né, que vai mostrar pontos específicos de disseminação óssea, por exemplo, né, porque a gente sabe que existe tumor no osso, que é um tumor muito doloroso, né, com alto índice de morbidade. Então a gente está vendo aqui, né, pega a questão da medula também, ainda mais no adulto. Então a gente está vendo vários pontinhos, né? Cada pontinho desse significa que tem uma disseminação ali, beleza? E existe também aqui a questão do PET scan, né? Que é um exame da atualidade aí, né? Que ela é uma tomografia, né? Por emissão de prótons, né? Que é o famoso PET scan, beleza? A gente está vendo aqui que tem uma posição com os braços acima da cabeça, né? Para poder ver os nódulos axilares, né? Com uma facilidade melhor. E a gente vê que a ressonância ela pega mais tecidos, né? Mais órgãos, diferentemente da radiografia nuclear, que a gente está vendo que pega mais questão de tecido mais denso, como o osso. Então, essas são as maneiras utilizadas, né? Para poder identificar e ocorrer esse tratamento de uma maneira mais precoce, né? Fazendo biópsia também. Então são exemplos de exames que vão prevenir a evolução desses tumores, desses tumores. Beleza, galera? Beleza, galera. Então a gente acabou de ver a questão do estadiamento, né? Lembrando que tem vários tipos de estadiamento, isso vai ser de extrema importância, né? Mas no que a gente está falando aqui agora, esse tipo de patologia geralmente é utilizado esse estadiamento, né? Até o grau 4, né? Que é para encontrar os linfonodos, encontrar a questão dos gânglios, né? Sentinelas. Isso é de extrema importância, beleza, galera? Então esses são os principais exames também que a gente viu. Vamos falar um pouquinho agora sobre as questões, né? Para a gente poder fixar todo esse conteúdo no módulo, que vai ser de extrema importância. Vamos dar uma olhadinha? Beleza, galera. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a primeira questão, né, relacionada ao tema. Com relação aos elementos figurados do sangue, qual é a principal função dos glóbulos brancos? Letra A, defesa do organismo. B, coagulação sanguínea. C, transporte de oxigênio. D, alimentação de glicose. Letra E, transporte de nutrientes. Lembrando que a gente está falando dos glóbulos brancos, né? Aqui. Vou dar um tempinho. Beleza, quem quiser pode pausar. Eu vou dar a resposta. Letra A é defesa do organismo, né? A gente sabe que os glóbulos brancos são responsáveis pela defesa do organismo. Beleza, galera? Beleza, galera. Aqui a gente vai dar continuidade. Uma pessoa realiza um exame de sangue e percebe, ao ver um resultado, o que está com uma quantidade de leucócitos acima do valor normal para a sua idade. Esse resultado pode sugerir que a pessoa apresenta A, anemia. B, hemorragia constante. C, infecção. D, leucopenia. E, anemia fosfor. Beleza, galera? Vou dar um tempinho.
Quem quiser pode pausar, eu vou dar a resposta agora, né? A resposta ao nível aumentado, né, é a infecção. Lembrando que os glóbulos brancos que são responsáveis pelos a defesa do corpo, então quando ela está aumentado, você tem uma leucocitose. Quando ele está diminuído, ele tem uma leucopenia. Só definido, a anemia é a diminuição do número de hemácia, né? Então, no caso, hemorragias constantes vai gerar uma anemia, no caso, né? Infecção já é aumento, leucopenia é a redução dos números de glóbulos brancos e a anemia falciforme é uma patologia do sangue, né? Que as hemácias elas não têm a sua parte côncava, né? Que pode caber até 4 hemoglobinas. Ela tem alguma deformação na sua forma e ela não consegue carregar tanto sangue. Beleza, galera? Vamos dar continuidade. Beleza, galera? Dando continuidade para a terceira questão. O sangue é um tecido constituído por uma substância intercelular líquida, onde estão presentes alguns tipos celulares. Entre as células de sangue, encontramos os eritrócitos, que se caracterizam por: letra A, produzir anticorpos; B, ser um tipo de leucócito encontrado em grandes números na célula; C, produzir histamina e heparina; D, é uma célula nucleada relacionada com o transporte de oxigênio; e letra E, ser uma célula de forma de disco bicôncava rica em hemoglobina. Vou dar um tempinho, galera. Beleza, quem quiser pode pausar o vídeo aí que eu vou dar a resposta. Né? Quando se fala de células de sangue relacionadas a eritrócitos, são células vermelhas, né? A gente sabe que ela é responsável pelo transporte de sangue, né? Então é uma célula em forma de disco bicôncava, né? Foi o que a gente falou. Ela tem o núcleo, mas ela tanto pega por cima como por baixo, né? Rica em hemoglobina, que a gente falou que ela pode ter até 4 ligações de hemoglobina. Beleza? Então a letra I. Beleza, galera. Agora a gente vai para a quarta questão. As plaquetas são fragmentos de células produzidas na medula óssea, que recebem o nome de megacariócito, né? Elas relacionam-se principalmente com, letra A, a fagocitose de organismo invasivo, a produção de heparina e histamina, a produção de anticorpos, a coagulação sanguínea e o transporte de oxigênio. Vou dar um tempinho para vocês. Beleza, galera. Quem quiser pode pausar, que eu vou dar a resposta agora, né? Quando a gente está falando sobre plaquetas, né? A gente tem que lembrar que ela é responsável pela coagulação sanguínea. Letra D. Beleza, galera? Fagocitose de organismos invasores, a gente já viu que é a parte dos mieloides, né? Se a gente fosse ver na evolução ali da hematopoese, né? Eles são responsáveis por fagocitose e já a parte dos linfóides são a responsável pela produção de anticorpos, defesa do organismo mais programada, beleza? A produção de heparina e histamina, a gente sabe que é responsável pela anticoagulação, né? E histamina é relacionada principalmente em resposta inflamatória, interleucina, entre outros. Produção de anticorpos, a gente viu que é do lado linfocitário, né? Que o anticorpo vai ser produzido pelo linfócito B, né? Que vai se diferenciar soltando os linfócitos, soltando os linfócitos, não, soltando os anticorpos, né? Que são aqueles em formato de Y, e vai sobrar só a célula sem nada, que se chama plasmócito. Então, os anticorpos a gente sabe que é só o fragmento que vai neutralizar ou então sinalizar para uma célula de defesa. Beleza? Transporte de oxigênio, a gente já falou que é através da hemácia, que é eritrócitos. Beleza, galera? Então, a resposta é a letra D. Beleza, galera? Vamos para a última questão agora. Sobre os elementos figurados do sangue dos mamíferos são feitas as afirmativas abaixo. Número 1. Os leucócitos são os elementos figurados mais numerosos na corrente sanguínea e desempenham um importante papel na defesa do organismo. Número 2. As hemácias são elementos figurados anucleados presentes na circulação e desempenham um importante papel no transporte de gases. E a terceira,
As plaquetas são elementos celulares menos numerosos presentes na circulação, atuando no processo de coagulação sanguínea. Qual é a opção correta? Letra A, 1, 2 e 3 são verdadeiras. Letra B, 1 e 2 são verdadeiras. Letra C, somente 2 e 3. Letra D, somente a 2. E letra E, somente a 3. Vou dar um tempinho para vocês, galera. Essa daí precisa prestar um pouquinho mais de atenção, tem mais detalhes. Beleza? Então, quem quiser pode pausar. Então, vamos lá. Quais são as afirmativas? Vamos começar de baixo para cima. As plaquetas são elementos celulares menos numerosos. Isso está certo? Está certo. Porque ela tem menos quantidade, a gente viu lá na representação da figura que elas são pequenininhas, né? Porque elas só vão ser utilizadas realmente quando tiver uma coagulação, algo do tipo. Então, elas já têm menos quantidade. As hemácias são elementos figurados anucleados presentes na circulação que desempenham um importante papel de transporte, né? Então a gente viu que ela é bicôncava, por quê? Porque ela não tem um núcleo também, né? Então isso dá a vantagem dela poder carrear as coisas, ela ser uma molécula que leva as coisas. Então na evolução dela, do desenvolvimento da célula da hemácia, não ocorre a continuidade do núcleo. Ela começa com uma célula normal com núcleo e há o extravasamento do núcleo para formar essa forma assim, bicôncava, né? Se fosse ver ela de uma forma lateral, seria assim mais ou menos. Ela é bicôncava, beleza? E por último, né, os leucócitos são elementos figurados mais numerosos na corrente sanguínea. Então, os leucócitos não são os mais numerosos, beleza? Se ele tiver aumentado, você tem uma leucocitose. E aí, no caso, é uma inflamação, uma infecção, algum processo de defesa. Então, ele não está aumentado, mas também ele não pode estar totalmente reduzido, né? Então, você tem uma leucopenia, você tem uma deficiência de imunidade, né? No caso, ela está neutra, ela não está nem aumentada e nem diminuída. Então, ela não é o que tem mais na corrente sanguínea. A gente sabe que o que mais tem é o quê? Células vermelhas, né? Hemácias, para poder carrear o oxigênio. Beleza, galera? Então, a resposta vai ser o quê? A 2, né? E a 3 que estão corretas. A 1 está errada. Então, quais são as corretas? O gabarito é a letra C. Beleza? 2 e 3 são verdadeiras. Então, eu espero que vocês tenham acertado bastante questões. Esse tema é muito importante, né? É um tema um pouco complexo, por isso eu dividi ele em 2 módulos. No próximo módulo, a gente vai falar sobre essas síndromes, né, propriamente ditas, já tendo esse entendimento, beleza? Então, a gente vai dar continuidade no próximo módulo. Eu vou esperar vocês lá, beleza, galera? Até a próxima.